Graça e paz, irmãos. Bem-vindo a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso estudo do livro Caminho a Cristo, nós vamos ler o capítulo 7. A obediência é um privilégio. Antes de iniciarmos, lembrar os irmãos, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, para a gente voltar a entregar esse conteúdo para mais pessoas, para evangelizar mais pessoas, para que Cristo volte o quanto antes. Já chega desse mundo. E não se esqueçam também, eu só vou ler alguns trechos que eu selecionei do livro, do capítulo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. Então vamos lá. Caminho a Cristo, capítulo 7. A obediência é um privilégio. Pode alguém não ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou lugar de sua conversão, nem seguir toda a cadeia de circunstâncias no seu processo, mas isso não prova que essa pessoa não seja convertida. Não podemos querer e exigir explicação das pessoas. Quando você se converteu? Quando isso aconteceu? É uma obra do Espírito Santo que ele vai fazendo gradualmente, ou às vezes bem repentinamente, e nós necessariamente não sabemos quando que aconteceu a obra de conversão, quando que eu me tornei uma nova criatura. E não saber isso não é um problema. Isso não é uma prova que sou convertido ou que você é convertido ou não. O que importa é estarmos verdadeiramente convertidos, é estarmos verdadeiramente vivendo uma nova vida. Como o vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Como o vento, assim como Jesus quando falou com Nicodemos, nós não sentimos, não vemos o vento, mas nós sentimos. E da mesma forma o Espírito Santo vem trabalhando em nossas vidas. Nós não vemos o Espírito Santo trabalhando, mas nós sentimos. E se você olhar para trás da sua vida, claramente você vai ver, vai sentir os efeitos do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Uma mudança de vida do que era antes para o que é hoje, e é constantemente. Amanhã tenho que ver uma diferença do que é hoje. Todos os dias uma mudança nova. Essa virtude regeneradora que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma vida nova. Cria um novo ser, a imagem de Deus. É o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas que faz Cristo viver em nós, que nos torna a imagem e semelhança de Deus, que foi destruída com o pecado, com a queda do homem, mas ela é restaurada com o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Conquanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos são manifestos. Silenciosa e imperceptível. Nós não ouvimos e não vemos, mas não enxergamos a atuação quando diz imperceptível, mas os efeitos, ou seja, quando o trabalho começa, nós vemos os resultados. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho deste fato. Tem a sua vida, a minha vida, dado um testemunho de que a obra do Espírito Santo está sendo feita em nossas vidas. Eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes. Eu verdadeiramente fui convertido, estou sendo transformado, a imagem de Deus está sendo impressa na minha e na sua vida. É isso que demonstra o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou pôr-nos em harmonia com Deus, se bem que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos ou em nossas boas obras, nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Não é a obra que eu faço, não é a minha vontade, é o trabalho do Espírito Santo. Quando as boas obras aparecem em nossas vidas, não somos nós fazendo, é o Espírito Santo. Se foi nós que fizemos, se foi eu ou você que realizou aquela boa obra, então ela de nada vale. Agora, não digo para as pessoas que receberam a boa obra, por exemplo, se você fez uma doação de cestas básicas, se você foi entregar comida para moradores de rua, para essas pessoas, valeu e muito. Mas
efeitos práticos de uma nova criatura, isso não existe. Quando sou eu fazendo, porque olha o que eu fiz, olha como eu estou fazendo, eu vou fazer isso daqui, porque agora eu sou uma nova criatura. Não, temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. E que essas coisas aconteçam naturalmente. Não é eu e você querendo dominar as nossas ações e nos colocar acima de Deus. Temos que compreender e permitir que o Espírito Santo trabalhe e faça essas obras em nossas vidas. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Não é pelas boas e más ações que se revela o caráter. É pela vida cotidiana. O que eu faço todos os dias? Quais são as palavras que saem da minha boca? Quais são as minhas ações? É ali que demonstra se o Espírito Santo tem trabalhado na minha e na sua vida ou não. Se somos nova criatura em Cristo ou não. Na nossa vida cotidiana. O dia a dia que demonstra isso. Quem possui nosso coração? Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão, e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Perceba que a nossa energia, os nossos pensamentos, as nossas conversas estão onde está o nosso coração. Se meu coração está com Cristo, então eu vou falar de Cristo, eu vou pensar em Cristo. Eu vou despender energia para estar com Cristo, eu vou estudar a palavra, eu vou pregar a palavra, eu vou estar nos cultos. Eu vou evangelizar as pessoas ao meu redor. Tudo o que temos e somos, a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir seu espírito, cumprir a sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Se o nosso coração é de Cristo, vamos procurar agradar o Senhor em todas as coisas. Como nós vimos quando estudamos a vida devocional de Enoque, quais eram as perguntas que Enoque fazia constantemente? Senhor, se eu fizer isso aqui, vai te agradar? Senhor, é isso que queres que eu faça? Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida? Essas perguntas que Enoque fazia são as perguntas que nós devemos fazer, e se fazemos essas perguntas, Senhor, será que isso vai te agradar? Senhor, será que isso vai te honrar? Quando fazemos essas perguntas, é sinal que estamos convertidos, que estamos andando com Deus e queremos agradar constantemente. Não se conformarão por mais tempo com as concupiscências anteriores, mas pela fé do Filho de Deus seguirão as suas pisadas. O que eu gostava antes já é passado, agora, nova criatura. Onde Cristo está andando? O que Cristo faria em meu lugar? E é isso que eu desejo e almejo fazer, e é isso que eu busco fazer, permitindo que o Santo Espírito trabalhe em nós e faça essas obras por nós. Refletir-lhe-ão o caráter e se purificarão assim como ele é puro. As coisas que outrora aborreciam, agora amam. Eu não gostava de ir à igreja, mas agora eu amo estar lá. Eu não gostava de louvar, mas agora eu amo louvar. Eu não suportava abrir a palavra, mas agora eu abro todos os dias e me alimento. Verdadeiramente é essencial para mim abrir a palavra e estudar. E aquilo que outrora amavam, aborrecem agora. Nossa, como eu gostava de tais práticas abomináveis agora. Eu não quero nem pensar naquilo. Não quero nem chegar perto. Quando eu vejo ao longe, eu já me desvio, assim como Jó. Quando via o mal ao longe, já se desviava. Um homem temente a Deus e se desviava do mal. Assim seremos quando estivermos verdadeiramente convertidos, quando nosso coração estiver verdadeiramente em Cristo. Não há evidência
de genuíno arrependimento, a menos que se opere a reforma. Se tem arrependimento verdadeiro, haverá reforma. O que eu preciso fazer para não errar novamente nesses mesmos pontos? Restituindo o penhor, devolvendo aquilo que roubara, confessando os pecados e amando a Deus e ao próximo, pode o pecador estar certo de que passou da morte para a vida. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos. E isso causa reforma, que isso aqui, restituir o que roubou. A gente vê isso no caso de Jacó. O que subiu na árvore. Que era baixinho. Zaqueu. O caso de Zaqueu, que subiu na árvore. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele falou que ia restituir a todos aqueles que roubaram, que ele roubou. Confessou seus pecados, se arrependeu, restituiu. Desta forma, quando nós confessamos o nosso pecado com verdadeiro arrependimento, nós vamos fazer uma verdadeira reforma em nossas vidas para não cometer aqueles erros de novo, para reparar aquilo que fizemos quando assim é possível. Quando, como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge o amor em nosso coração. O amor surge em nosso coração quando nos achegamos a Cristo. Todo o peso se torna leve, pois é suave o jugo que Cristo impõe. O dever torna-se deleite, o sacrifício, prazer. O caminho que dantes parecia envolto em trevas torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Aquilo que era um terror antes, que eu não queria, que eu não aceitava, que eu rejeitava, então agora eu tenho prazer, eu tenho vontade de fazer. É um verdadeiro renascimento, uma transformação. Aquilo que eu era antes, já não sou mais. Aquilo que eu gostava antes, já não gosto mais. E aquilo que eu não gostava, agora eu passo a gostar. Aquilo que era um sacrifício, era difícil de fazer, agora é prazeroso. A amabilidade do caráter de Cristo se manifestará em seus seguidores. Passamos a amar verdadeiramente uns aos outros, independente de quem seja. Passamos a amar. Era o seu deleite fazer a vontade de Deus, o deleite de Cristo. Amor a Deus, zelo por sua glória, era o motivo dominante na vida do nosso Salvador. Quando a amabilidade do caráter de Cristo se refletir e se manifestar em nossas vidas como seus verdadeiros seguidores, seremos como Ele nesse ponto. Deleite em fazer a vontade de Deus, zelo pela glória de Deus. E isso vai dominar as nossas vidas. Eu vou pensar constantemente em como honrar o nome de Deus, como glorificar o Senhor, como ajudar o meu próximo, como amar o meu próximo mais. O que eu posso fazer para ajudar? O amor embelezava e enobrecia todos os seus atos. Será que o amor embeleza e enobrece todos os nossos atos? Será que as coisas que eu tenho feito refletem amor pelo meu próximo? O amor vem de Deus. Quando Cristo passa a viver em nós, quando o Espírito Santo está trabalhando em nós, então o amor é uma característica que é refletida das nossas vidas para os outros. O coração não consagrado não o pode originar nem produzir. Coração não consagrado não pode amar. Encontra-se unicamente no coração em que reina Jesus. Se Jesus reina no meu e no seu coração, então aí há amor verdadeiro. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente os que só há pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. Dois erros que nós, principalmente aqueles que estão recém na fé, precisam se precaver. Vamos lá. O primeiro, do qual já tratamos, é o de
tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer, a fim de pôr-se em harmonia com Deus. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar naquilo que nós podemos fazer. Não podemos achar que as nossas obras vão nos colocar em harmonia com Deus, que vão nos habilitar para o céu. É porque eu vou para a igreja, é porque eu dou o meu dízimo, é porque eu estou sempre evangelizando, eu compro livros, vou e distribuo, porque eu estou pregando, porque eu estou aqui na frente louvando, entoando hinos. Não são as nossas obras que nos colocam em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Se você quer ser santo pelos seus próprios méritos, saiba que é impossível. Para sermos santos, precisamos do sangue de Cristo purificando as nossas vidas. O Espírito Santo vivendo em nós, para que o impossível se torne possível. Precisamos de quem é capaz de fazer o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. Se você acha guardar a lei ou fazer qualquer outra coisa pelos seus próprios esforços é louvável, é egoísmo e pecado. E muitas vezes você somos egoístas. É da natureza pecaminosa ser egoísta. E por isso nós pensamos e queremos agir por nós mesmos. Egoísmo puro. Precisamos confiar no Senhor para que Ele faça essa obra em nós. É unicamente a graça de Cristo pela fé que nos torna santos. É Cristo que nos torna santos. É Cristo que transforma as nossas vidas. O erro oposto, e não menos perigoso, é o de que a crença em que Cristo isente o homem da observância da lei de Deus, que visto como só pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm a ver com nossa redenção. Um erro é achar que precisamos das obras para ser salvo e buscamos fazer as obras. O outro erro é achar que não precisamos fazer nada. E de fato não precisamos fazer nada, porque Cristo já fez tudo aquilo por nós. Mas quando permitimos que o Espírito Santo habite em nós, as obras são algo que naturalmente acontecem, porque Cristo vive em nós. Não sou eu que guarda a lei, é Cristo em mim que guarda, porque por mim eu ia fazer as minhas coisas do meu jeito. Ia fazer aquilo que eu bem entendesse, aquilo que me dá prazer, as práticas egoístas do mundo. É quando eu permito que Cristo faça isso por mim, que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, imprima o caráter de Cristo em mim e em você, então que essas coisas acontecem naturalmente. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus e que obtemos pela fé. Mas a obediência é fruto da fé. Obediência é fruto da fé. Eu não sou salvo porque eu obedeço. Eu fui salvo e então eu obedeço. É um fruto de crer e confiar no Senhor que então eu obedeço. É o fruto de que eu fui salvo, de que eu fui transformado. Então eu confio, então eu creio, então eu obedeço. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer um que permanece nele não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Aí é que está a verdadeira prova. Se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus, tal como se expressa nos preceitos de sua santa lei. Nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas ações são reflexo daquilo que cremos, são reflexo de uma vida transformada ou não. E estão em harmonia com a palavra do Senhor. O que o Senhor me pede, a minha vontade, os meus pensamentos, as minhas ações estarão de acordo.
A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Por que Adão e Eva caíram? Porque foram desobedientes, transgrediram a lei de Deus. Não podia comer do fruto, comeram do fruto. Desde o Éden, a lei da obediência já existia. E para que a obediência? Para nos tirar a liberdade? Não, para nos proteger do mal. Então, quando a lei me diz não faça isso, não é para tirar minha liberdade, não é para tirar prazeres, é para me proteger do mal. Se a palavra me diz não coma isso, por que não coma isso? Porque vai me fazer mal. Não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu quero, é aquilo que é feito para o nosso melhor. Se a palavra diz, não faça isso. Se a palavra diz, não mate, é para nos proteger. Se a palavra diz, não cobiça, é para nos proteger o nosso próximo. Mas muitas vezes achamos que isso é um cessear de liberdade, quando não, é uma proteção. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a perfeita obediência, correria perigo a felicidade do universo todo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com todo o seu cortejo de infortúnios e misérias, se imortalizasse. Deus restringe a gente para que nós sejamos felizes nesses pontos. Para que nós tenhamos uma vida saudável. Já pensou se todo mundo no céu fizesse o que bem entendesse? Satanás tentou fazer isso. Pecou. Quis fazer sua própria vontade. Levou 1/3 dos anjos consigo. Enganou Adão e Eva. E olha a miséria com a qual vivemos hoje por conta disso. Por conta de que alguém não quis. Não aceitou a obediência. Se vos entregardes a Ele e o aceitares como vosso Salvador, sereis então por pecaminosa que tenha sido vossas vidas considerados justos por sua causa. Não importa aquilo que eu e você tenhamos feito no passado. Quando nos entregamos ao Salvador, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador e Redentor, está perdoado. Estamos considerados justos, porque o sangue de Cristo nos justificou. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter. Opa, olha só. Aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então estamos perdoados, estamos justificados. E isso substitui o nosso caráter, a nossa vontade, o nosso eu, pelo caráter de Cristo, uma nova criatura. Quando não há essa substituição no caráter, então significa que não houve um arrependimento verdadeiro, uma confissão de pecados, uma entrega genuína, uma confiança em Deus. Não houve uma entrega por completo. Como nós vimos no último estudo, no capítulo 6, 6, nós vimos no capítulo 6, então, preciso entregar todo o meu coração. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração se lhe acha rendido às afeições nele concentradas, aí existe fé. Crença na palavra e submissão à vontade de Deus. Crença na palavra e submissão à vontade de Deus. Ali existe fé. Creio na palavra? Amém. Sou submisso à vontade de Deus? Amém. Então, existe fé na minha e na sua vida se esses requisitos se cumprem. A fé que opera por amor e purifica a alma,
por esta fé, o coração é renovado à imagem de Deus. A fé renova o coração. E a fé, crer na palavra, submissão à vontade de Deus. Há os que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus. Contudo, conhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e chegam ao ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. Será que eu e você nos fazendo essa pergunta quando olhamos para as nossas vidas? Será que eu fui renovado verdadeiramente? Eu caí de novo? Será que meu coração foi renovado? Será que o Espírito Santo trabalha em minha vida? Porque eu caí, porque eu tropecei, porque eu estou na lama. A esses eu desejaria dizer: não recuseis em desespero. Muitas vezes teremos que prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar. Se você caiu, não significa que você não foi transformado. A partir do momento que você percebe que caiu, que você sente a dor de ter caído, precisamos agora ir aos pés de Cristo, chorarmos, nos arrependermos, confessarmos. E Ele vai trabalhar em nós. Ele vai fazer a obra dele em nós. Quantas vezes forem necessárias. Eu tenho que ficar pecando para sempre? Não, jamais. Tenho que achar que porque Cristo me perdoa eu posso ficar pecando indiscriminadamente e depois ir lá? Jamais. Mas se acontecer, eu tenho a certeza que nós podemos ir aos pés de Cristo, eu e você. Se acontecer de falharmos, podemos ir aos pés do Salvador. Buscar o perdão, buscar a redenção, buscar uma nova vida, um coração transformado. Aquele que em nós começou a boa obra há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Orai com mais fervor, crede mais plenamente, à medida que formos desconfiando do nosso próprio poder, confiaremos mais no poder do nosso Redentor e haveremos de louvá-lo, a Ele que é a saúde da nossa face. Quando nós desconfiamos de nós mesmos, confiamos mais em Deus. Infelizmente, muitos de nós confiam muito em si mesmos. E eu já ouvi isso de alguns irmãos da igreja. Olha como eu me sinto orgulhoso de estar nessa igreja. Vamos tirar o orgulho de lado e confiar mais no Senhor. Porque quando há orgulho, pode vir a soberba e aí vem uma queda. Desconfiemos mais de nós mesmos. Jamais que eu posso ficar confiando em mim o tempo todo. Jamais que eu posso achar que eu sou infalível. Preciso confiar que o Senhor vai estar ao meu lado, vai me suster, vai me guiar para fazer a vontade dele. Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheios de faltas parecereis aos vossos olhos. Quanto mais próximo de Cristo estamos, mais nós enxergamos as nossas faltas. Mais nós vemos o quão falho e miserável somos. Mais nós vemos como de nós mesmos não tem como vir coisa boa. Porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Quando existe o erro de olharmos para o nosso irmão e nos compararmos. Fulano de tal, olha só o que faz, ó, como fulano de tal vive. E aí, quando nós olhamos para os nossos irmãos e talvez tenhamos essa impressão, como o fariseu e o publicano, quando foram ao templo, um foi lá na frente e o outro ficou lá atrás. O que ficou lá na frente, o fariseu, falando: ó Senhor, como é bom que eu sou um servo teu, como eu não sou como aquele publicano, se comparando. Enquanto o publicano batia no peito: Senhor, quão miserável eu sou. Senhor, quão pecador eu sou. Quando nós olharmos não para os nossos irmãos, mas para Cristo, então veremos e nos compararemos com quem é o exemplo e modelo de verdade, e veremos o quão falhos somos e quanto precisamos da atuação do Santo Espírito em nossas vidas
para sermos transformados e para continuarmos firmes fazendo a vontade do Senhor. E para a gente encerrar o nosso último texto, quanto menos virmos em nós mesmos digno de estima, tanto mais haveremos de ver digno de estima na infinita pureza e amabilidade do nosso Salvador. Quanto menos eu me estimar, quanto menos eu ficar olhando para mim e me exaltando, mais eu vou olhar para Cristo e exaltar a Cristo. Mais eu vou ver quem precisa de exaltação verdadeira, quem é puro, santo e justo, quem me justifica, quem me salvou e quem está prestes a voltar para me salvar e para te salvar, irmão. A vista de nossa pecaminosidade impele-nos para Ele, que é capaz de perdoar. Quando olhamos para a nossa pecaminosidade, logo nós somos impelidos, nós temos o desejo de irmos a Cristo, porque é Ele que vai nos perdoar dos nossos pecados. E quando a alma, reconhecendo o seu desamparo, anseia por Cristo, Ele se revelará em poder. Temos eu e você ansiados estar com Cristo, ansiados, porque em nós mesmos somos completamente desamparados, não temos força em nós para fazer coisa boa alguma. Precisamos completamente de Cristo. E Ele fará em nós tudo aquilo que é impossível a nós mesmos fazer. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer para a gente estudar e refletir junto, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor, por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e estudar, Senhor amado. Que bênção, Senhor, termos a certeza de salvação para nós por meio de Cristo, Senhor amado. Pai querido, que privilégio de podermos nos achegar a Ti. Pai amado, por favor, que possamos, Senhor, desconfiarmos de nós mesmos. Que possamos, Senhor, confiar cada vez mais em Ti. Que possamos, Senhor, compreender que sem Ti nada somos, mas contigo somos mais que vencedores, Senhor amado. Por favor, Senhor, trabalhe em nossas vidas. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.